Paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde de salvação, Hoje, quinta-feira, estamos aqui no Monte Sião, aqui em Vila Isabel, nesta tarde, buscando a face do Senhor, meditando, olhando para esse panorama, nesse visual lindo, Baía de Guanabara aqui na nossa frente. Bem bonito. E viemos buscar a face de Deus, viemos falar um pouco com o Pai nesse lugar, nesse secreto. Jesus, ele tinha o seu Getsêmani, tinha o seu lugar secreto de oração. E aqui é o meu lugar secreto. Vim com o meu cajado hoje, por meio da rua, as pessoas me olhando, falando, esse homem com esse cajado na mão, E um bom pastor, ele tem um cajado na mão. Estamos aqui debaixo de um propósito de jejum. O jejum hoje está baseado no livro de Jonas. Gostaria de ler alguns capítulos do livro de Jonas. Capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante que o Senhor nosso Deus dá uma ordem a um dos seus profetas, e a ordem para o profeta Jonas era para ir até Nínive. E quando chegasse a Nínive, era para Jonas levantar um clamor, porque a malícia daquela cidade subiu até a presença de Deus. Eu quero dizer nesta tarde que a malícia que os seres humanos faz aqui embaixo, independente qual a cidade que você mora, qual o bairro que você reside, independente qual estado ou município, eu quero dizer que a malícia tem chegado ao céu. A malícia que os moradores da cidade têm cometido também tem subido até o céu. Eu aqui conjecturando, imaginando, para aquela malícia chegar até o céu, eu creio que o povo da cidade de Nínive, capital da Babilônia, aquele povo, eu creio, era terrível, corrupto, maligno, transgressores. Eu creio que os moradores de Nínive é como fossem os moradores de alguns centros, de algumas metrópoles ou de algumas capitais, porque temos vivendo também esse tempo, um tempo de muita malícia. Estamos vivendo um tempo de muito engano. Estamos vivendo um tempo mal, como o evangelista Andy falou comigo hoje, falou sobre tempo e a estação. Estamos vivendo tempos terríveis. E diz aqui que aquela malícia, aquele clamor que havia dentro daquela cidade subiu. A maldade chegou até o céu. Deus lá do céu contemplou a maldade
que era praticado aqui embaixo na terra. Talvez eram vários assassinatos. Talvez havia coisas malignas, terríveis na cidade de Nínive, como há aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Aqui embaixo é o bairro de Benfica, ali é o Mangueira, aqui Maracanã, centro da cidade. Lá atrás é Penha, Ilha do Fundão, Ilha do Governador, do outro lado da ponte, Niterói. E as maldades que são praticadas na terra, as maldades que é praticada na cidade, a malícia chega até o céu. Interessante que aquele que pratica a malícia, aquele que pratica a maldade, aquele que pratica a corrupção, para eles ou para elas, não tem nada a ver. Ninguém está vendo. Pode pecar, pode ser malicioso, pode ser tendencioso, pode ser enganoso. E para muitos acho que não está acontecendo nada. Só que Deus mandou o profeta. Deus mandou o profeta descer àquela cidade para clamar aquela cidade. E eu lhe pergunto, nessa quinta-feira, aonde estão os profetas? Será que Deus tem dado ordem aos profetas? Ó, vai até aquele altar, vai até aquela igreja, vai até aquele irmão e aquela irmã e prega contra ela, manda um recado meu para ela. Só que nós também, muitos de nós, estamos fazendo que nem Jonas. Em vez de se levantar para ir aonde Deus mandou, entregar o recado de Deus, entregar a advertência de Deus, nós fugimos, pagamos, nos levantamos para fugir da presença de Deus. Por não querer obedecer a Deus, muitos são que nem Jonas, foge, não pega a responsabilidade, tem medo, quer ir para outro lugar. Jonas, em vez de ir aonde Deus estava ali mandando, Jonas foi para o lugar onde ele queria ir. Interessante que ele vai pagar a passagem. Em vez de ele pegar o dinheiro da passagem e pagar para ir no barco, para o navio que ia para a cidade que Deus mandou, mas não, ele pega o navio, ele vai para Tarsis. Muitos têm pagado também para ver. Muitos têm fugido, saído do propósito, saído dos projetos de Deus. E diz que quando ele entra no barco, aqui no versos 4 diz que o Senhor mandou um mar grande, mandou um grande vento, e fez-se no mar um forte tempestade, e o navio estava quase se quebrando. Talvez você está aí, Jonas, no vento. Talvez você está aí vivendo esse grande vento, essa grande tormenta na tua vida. É porque você não foi para onde Deus te mandou. E como você não obedeceu, o próprio Deus manda contra você e contra o barco que você está, este grande vento. Diz a história que então os marinheiros, eles começaram a clamar.
Os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Os marinheiros lançavam a sua carga, o seu peso. Ele lançava ao mar para aliviar o peso. O peso não era as fazendas, não era as cargas, não era as malas. O peso ali era Jonas. E eles não estavam entendendo. E quando todo mundo está orando, todo mundo está pedindo socorro ao seu Deus, fazendo alguma coisa para aliviar o peso do barco, a história diz que Jonas, ele desce até o profundo do barco, ele deita, ele dorme um profundo sono. Estamos vivendo esse tempo. A igreja está dormindo. Os homens de Deus estão no profundo sono. Eu não vou ser o profeta do caos falando da Ucrânia, falando da Rússia, mas tem que se cumprir a palavra. Nós temos visto que muitas coisas estão acontecendo, mas muitos estão dormindo. Muitos estão saindo do propósito de Deus. Estão vendo o pau quebrando. Está vendo as coisas acontecendo no mundo inteiro, no nosso Brasil, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas só que eles estão dormindo. Interessante que o mestre o mestre do navio, o nosso mestre é Jesus, né? O mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dorminhoco, ô dorminhoco, ô dorminhoca, levanta-te. Tá vendo as coisas acontecendo? Tá vendo o que está sucedendo na tua igreja, na sua congregação, dentro da sua casa, dentro da sua família, aí na tua comunidade? Tu tá dormindo. Deus tá dizendo: ô dorminhoco, levanta-te, dorminhoco. Ei, dorminhoco, o pau tá quebrando e tu tá aí dormindo. Tu tá aí nessa inércia, tu tá aí preocupado disso e daquilo, e tu não tá vendo o que está acontecendo na terra. Levanta-te, dorminhoco, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre-te de nós, para que não pereçamos. É tempo de tu se levantar, dorminhoco. É tempo de tu levantar, dorminhoca. É tempo de orar, é tempo de subir os montes, é tempo de se humilhar, é tempo de chorar, é tempo de jejuar, é tempo de se rasgar as vestes, é tempo de se converter. Não há mais tempo de ficar dormindo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Levanta-te. Quem sabe, talvez Deus se lembre-se de nós. E a Bíblia diz que cada um dos seus companheiros, eles vinham, eles começaram a lançar sorte para saber por que estava vindo aquele vento, quem era o culpado, quem era, da onde estava o mal. E quando eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Uma hora vai descobrir você aí, dorminhoco. Uma hora as pessoas vão notar: é por tua causa. Esse vento está nesta casa, é por tua causa. Esse vento está na empresa, é por tua causa. Esse vento está soprando aí no teu ministério, é por tua causa. Uma hora eles vão descobrir que é por causa de você que o vento está soprando, quase quebrando tudo. A sorte caiu em Jonas. Uma hora vão descobrir que o culpado é você. Interessante, aqueles homens perguntaram, declararam assim: ó, declara agora, por que nos veio esse mal? Que ocupação é tua?
Ei, querida, ei, querido, que ocupação é sua? Quanto mais dado, mais é cobrado. Quer ser pastor, mas tem muita responsabilidade. Quer ser um presbítero, evangelista, um diácono? Qual é a tua ocupação? Eles perguntaram a Jonas: oh, que ocupação? Para esse mal tão grande vir, você deve ser um grande. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aqueles homens ficaram preocupados, dizendo: ó, você deve ser muito grande. Qual é a tua ocupação onde você mora? Qual é a tua ocupação na igreja? Qual é a tua ocupação nesta empresa? Qual é a tua ocupação na tua casa, no meio da tua sociedade? Da onde tu vens? Qual é a tua terra? Que povo é teu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E quando aqueles homens escutaram quem era Jonas, aqueles homens se encheram de grande temor. E aqueles homens me perguntaram: por que fizeste tu isto? Por que que tu tá pecando? Por que que tu tá desobedecendo, Jonas? Por que que você não fez aquilo que Deus te mandou? Quem estava fazendo essas perguntas eram homens ímpios. Ele falou: você teme esse Deus tão forte. Em outras palavras, você teme esse Deus tão poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, e você fez isso? Como tu teve coragem de desobedecer a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou assim, porque sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado: ei, para de fugir do Senhor, volta a fazer aquilo que o Senhor te mandou, sai daí, vai para aquele lugar que Deus te mostrou, pega a direção de Deus de volta. E aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da face de Deus. Aí aqueles homens disseram assim: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Enquanto Jonas estava dentro daquele barco, o mar ficava mais bravio, as ondas batiam mais forte, o vento soprava mais. E quando tiver um Jonas que pagou para estar dentro do teu barco, vai ter esse problema aí, meu filho. Vai ter esse problema aí, minha filha. Eles ainda estavam com Jonas ali dentro. Diz a palavra, diz assim, ó. E ele lhe disse, Jonas mesmo disse, ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio este grande tempestade. Graças a Deus que Jonas aqui, ele é consciente. Ele está consciente agora que aquele problema que estava acontecendo, a culpa era dele. Ei, Jonas, assume a sua culpa. Para de transferir a tua culpa para os outros, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua sogra, para a sua congregação. Porque tem muitos Jonas que transferem a culpa dele para os outros. Ele, em vez de assumir a culpa dele, o erro dele, vou falar que nem um bom carioca aqui de Vila Isabel, em vez de assumir a bronca dele, ele joga a bronca dele nas costas dos outros. Mas Jonas não: foi eu que pequei.
Eu sei se isso me lançar daqui. Eu sei se você me tirar do barco. Eu sei se você me jogar para fora do barco. Eu sei se você me jogar na água. O mar vai se aquietar. Aí diz que os homens começaram a remar. Os homens começaram ainda a tentar controlar o barco. Mas não podiam. Porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Enquanto Jonas estiver dentro do teu barquinho, o vento não vai parar de soprar. Enquanto esse rebelde estiver escondido na tua igreja aí, o vento não vai parar de cessar. Ei, te canto mesmo de face o céu e tem que tirar esse Jonas do meio do mar. Tem que jogar esse Jonas pro meio do mar. Tem que tirar esse Jonas do nosso meio. Tem que tirar esse Jonas do meio da congregação. Joga fora esse Jonas. E eles ainda tentaram, de todas as forças, de todos os meios, salvar Jonas. Aleluia. Mas quanto mais eles queriam, quanto mais eles deixaram Jonas dentro do barco, mais o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Aí diz a história aqui que eles clamaram o Senhor. Disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não que pereçamos por causa da alma deste homem. Que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas, lançaram o mar, e cessou o mar a sua fúria. Essa fúria só vai cessar enquanto você lançar esse Jonas para o mar. Essa luta na tua casa só vai parar quando você te lançar essa desobediência para fora. Não adianta. Não é o diabo, é o próprio Deus que está soprando vento contra você e você não está entendendo. É porque você está em rebeldia. É porque você está na desobediência. É porque Deus mandou você fazer um negócio e você fez outro. Não tem como dar certo. Só vai dar certo quando você voltar a obedecer. Aí jogaram Jonas para fora do barco. O vento parou. A fúria cessou. Aqueles homens temeram ao Senhor. Com grande temor, ofereceram um sacrifício ao Senhor. E fizeram um voto. E a Bíblia vai dizer que o Senhor preparou um grande peixe que tragou Jonas. E teve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas dos peixes. Ei, Jonas, Deus está preparando um peixe para te engolir, para passear nas profundezas da terra, Jonas. Jonas agora foi engolido pelo peixe, o mar acalmou, o navio não quebrou. Mas Deus preparou um peixe para Jonas, engoliu Jonas. A Bíblia fala que depois de 3 dias, 3 noites, Jonas dentro da barriga daquele peixe, Jonas vai orar ao Senhor. Eu quero dizer nessa live, ainda é tempo para você, Jonas. Ainda é tempo para você, rebelde. Ainda há tempo para você que está fugindo da face de Deus. Deus vai te colocar, pode te colocar no estreito, né? Preparar um leito, um desemprego, uma falência. Pode acontecer algo terrível. Mas mesmo assim, lembra-te de Deus. Ainda há tempo para você. Naquele estreito todo, Jonas orou ao Senhor. E ele diz assim: na minha angústia, clamei o Senhor. Ele me respondeu, e do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. É tempo de clamar nesta tarde. Foi jogado para fora, está no processo, está pagando Deus perdoou, né? Mas está pagando os processos do teu pecado. Clama a Deus. Comece a invocar o Senhor. Se humilhe o Senhor nesta tarde. Pede perdão. Senhor, eu errei. Senhor, eu falei.
Senhor, desobedeci o Senhor. Senhor, tenha de misericórdia de mim. Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Ele começou a clamar e diz que ele respondeu. O Senhor respondeu Jonas. O Senhor ouviu a voz de Jonas e diz que, louvado seja o nome do Senhor, que Deus falou para o peixe vomitar Jonas para a terra. Ai, estou aqui sentindo a presença do Altíssimo. Deus vai dar ordem para vomitar. Você não vai morrer. Tu não vai perecer, tu vai ter que cumprir aquilo que Deus te determinou para tu fazer. Tu não vai morrer, Jonas. Tu vai pagar um preço, vai entrar no processo. E depois do processo tu vai orar, tu vai clamar. Deus vai dar ordem a esse processo para te largar. E tu vai voltar naquele lugar que Deus te colocou. Tu vai obedecer à voz de Deus. A Bíblia fala que Jonas, depois de vomitado, ele se levantou e foi pregar na grande Nínive, capítulo 3. E ele começou a clamar, dizendo assim, ó: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Querido, para de ficar entregando chave. Querido, para de ficar entregando vitória ao povo. Prega arrependimento. Quando Jonas levou aquela mensagem para Nínive, dizendo, ó, em 40 dias, se vocês não se converter, em 40 dias, se vocês não se arrepender, a cidade vai ser subvertida. Querido, é tempo de pregar arrependimento para as pessoas. As pessoas têm que entender que se ela não aceitar o Senhor Jesus, elas vão descer, elas vão morrer, elas vão para o inferno. A casa deles, a cidade deles, os bens deles vão ser destruídos. Mas só que eles têm que se arrepender. Aí sabe o que você faz, pregador? Sabe o que você faz, cantor? É culto da vitória, culto da chave, culto da revelação. Eu culto disso, culto daquilo. É tempo de pregar arrependimento para os moradores da cidade. É tempo de pregar arrependimento para a sociedade, dizendo, Jesus está voltando. E se você morrer em pecado, tu vai para o inferno. Se tu não se consertar, a tua casa vai ser destruída. O seu casamento vai acabar. A sua família vai acabar. Deus vai fechar as portas do seu comércio. Deus vai levar você à falência. Se você não se converter, vai acontecer o pior na tua vida. É tempo de pregar a palavra de Deus para os moradores da cidade. Mas não. Quer fazer agenda. Não quer trazer mensagem de arrependimento. Não quer trazer mensagem de conserto. Manda esse homem largar a amante. Manda esse homem largar o jogo de bicho, o jogo de azar. Manda essa mulher largar o marido da outra. Aí ela fica orando, entregando revelação para a mulher que destruiu o casamento. Manda parar. Manda parar. Tá orando para traficante. Querido, tem que orar para o traficante se converter. Ó, eu vou orar para você se converter, senão tu vai morrer. Não é para abençoar ele. Ele tem que entender que se ele ficar naquela boca de fumo, ele vai morrer. Não vai demorar muito, não. Mas não. Passa pro traficante, usa a cabeça, usa até a arma. Misericórdia, rapaz. Fala, ó, se você ficar nessa vida, a polícia vai entrar, vai te metralhar, vai te furar o teu corpo todo com essas balas de fuzil. Tem que levar o arrependimento. Deus quer te salvar. E quando os moradores de Nínive ouviram essa pregação, ó, em 40 dias, Nínive será subvertida. Era só isso que ele pregou. Se vocês não se consertar, vocês vão morrer. Se vocês não se consertar, a cidade vai ser queimada.
A vida de vocês vão ser destruída. Todo. Nínive era a cidade pagã. Era a capital da Babilônia. Eles eram pagãos. Mas quando ouviram aquela repreensão, diz que eles proclamaram um jejum. Eles se vestiram de saco, ou seja, se humilharam, desde o maior e ao menor. E diz que a palavra também chegou ao rei de Nínive. Ele levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu de pano de saco, sentou sobre a cinza e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem lhe dê alimento, nem beba água, mas os homens sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É tempo de jejuar para pedir: Deus, converta-nos. Converta-nos, Deus. Ele pediu para o povo jejuar, até os animais, criança, gato, cachorro, ninguém comeu, ninguém bebeu. Ele tirou as vestes reais. Eles começaram a clamar: converte cada um do seu mau caminho. Nós temos que parar de pecar. Nós temos que parar de errar. Nós temos que parar de fazer as coisas erradas. Chega! Vamos converter, povo. Vamos consertar os nossos maus caminhos, da violência que há nas nossas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Isso quem falou foi o rei. Aí o versos 10 aqui eu termino a live. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Quando eu e você nos convertemos, quando nós voltamos para o Senhor, aquilo que viria de mal contra a minha vida, contra a tua vida, Deus se arrepende. Eu tenho certeza que nesta tarde, nesses últimos dias do mês, hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, 5 horas e 10 minutos, se você se converter, se você se arrepender, aquele mal que estava indo ao teu encontro, ao meu encontro, Deus vai se arrepender, não vai permitir que esse mal venha nem sobre mim e nem sobre você. Receba esta palavra. Vamos nos consertar, porque é tempo de vitória. Mas para a vitória chegar na minha vida, para a vitória chegar na tua vida, tu tem que se converter, se arrepender, parar de fazer as coisas erradas. Esse jejum aqui estou subindo, junto com a missionária Márcia lá de Saracuruna. Ela falou que ia fazer esse jejum, falou de jejum de Jonas. Peguei a benção, falei: opa, vou ler. Falei pro nosso evangelista Andinho, tô subindo aqui também, jejuando pelos valentes, o grupo valente que nós temos ali no WhatsApp, pela nossa saúde. Tô orando aqui também pelas minhas filhas. Tô orando aqui para Deus abrir porta de emprego para mim. A porta que Deus quer que me colocar lá dentro. Até isso, irmão. Até para Deus me abrir portas boas, nós temos que consertar os nossos caminhos. Às vezes os caminhos não se abrem porque os nossos caminhos estão sendo mal. E nós sabemos que temos que fazer, estamos fazendo as coisas erradas. Aí a bênção não vem. Mas eu creio na minha vitória, eu creio na tua vitória, que você está se arrependendo, que você a partir de agora está se consertando. E ainda mês de março é mês de vitória na tua vida. Um beijão no teu coração, a paz do Senhor. Se você gostou dessa mensagem aí, irmão, envia para outro, compartilha aí no Face, nas tuas redes sociais, no teu grupo. É tempo de nós nos consertarmos para que as vitórias cheguem, para que Deus se arrependa do mal que iria fazer contra nossas vidas. Se arrependeu? Vem vitória. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.